se preparou para algo e aquilo não saiu do teu jeito. Você programou algo e você ficou frustrado com você mesmo porque não saiu do seu jeito. Mulheres, estão aqui? Dá uma glória a Deus, então. Você esperava que as coisas saíssem do seu jeito. E elas não saíram. O que eu quero hoje que você aprenda com a palavra de Deus está lá em 2º livro de Reis, capítulo 5, verso 8. Naamã era um homem de uma qualidade de trabalho, um homem de uma influência. A Bíblia diz que ele era uma pessoa influente no reino da Síria, um homem com divisas, um homem importantíssimo. E a Bíblia diz que ele começou a enfrentar também alguns problemas na sua vida. Coisas que começaram a acontecer que ele não imaginava que deveriam acontecer. E eu acho que muitas vezes nós também planejamos uma coisa. E quando essas coisas não saem como a gente deseja, que tipo de biquinho você faz? Que tem gente que faz um monte de bico. Sai bicudo por aí, simplesmente porque as coisas não estão saindo do meu jeito. É assim ou não é, irmão? Pode desligar o celular, por favor? Senão, eu vou ficar escutando. E aí não sai como eu estou planejando, e aí eu vou ficar um pouco nervoso. Então, muitas vezes nós também vivemos assim. Algumas vezes as coisas não saem conforme a gente planeja. Por exemplo, você, mulher, acostumada a fazer comidas. E quando você vai fazer um prato de comida, você tem aquela expectativa: hoje o meu noivo vem à minha casa, eu quero fazer uma lasanha, sabe, uma lasanha diferente, uma lasanha que vai impactá-lo, que eu vou conquistá-lo com essa lasanha. E aí você faz a lasanha e você arrisca uma receita que diz que dá para dormir a massa no leite, e você põe a massa no leite, e agora é só colocar o negócio e dar uma aquecida e vai ficar bom. Aí quando chega na hora, a lasanha está um pedaço de pau. Eu tive essa experiência. Mas graças a Deus que eu não embarquei na lasanha, eu queria a dona da lasanha. Às vezes você está lá, você planeja fazer um assado e pica para ficar bonito, e quando você põe, diz: nossa, ficou horrível. Eu não piquei a salsa certinha. Ou quando você tem um negócio que você está envolvido, você está planejando algumas coisas na tua vida, e esse negócio muitas vezes você imaginou ganhar 30%, e quando você puxa o cálculo dele, você só ganhou 2%. Naamã, ministro. Na verdade, a Bíblia diz que ele tinha lepra. Ele era um homem doente. Era um tipo de doença terminal. Hoje a lepra ela está controlada. Mas naquela época não, é como um câncer terminal. Quando uma pessoa é tomada de um câncer. E aí, querido, ele vai para uma cidade. Nada o sarava. Uma menina disse que em Israel tinha um profeta, e agora ele vai à casa desse profeta. Você imagina um general chegando na tua casa, o que você faria? Você ia contratar uma bandinha, você iria colocar um tapete, lá vem o general, ele vai chegar na minha casa. Normalmente você faria isto. E a Bíblia diz que quando esse homem chamado Eliseu, que é o profeta, quando o homem de Deus, Eliseu, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, por quê? Porque estavam desafiando a ele. A Bíblia diz no verso de número 9, olha só: veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. É como se parasse na porta da tua casa uma comitiva que veio agora com um general e quer uma oração tua. O que você faria, minha irmã? Espera lá, deixa eu me arrumar.
Calma, gente. Vocês arrumaram tudo, colocaram ali o copo com água, aquelas coisas, fizeram tudo certinho. Agora, espera um pouco. Cadê o óleo? Cadê a taça de ouro para a gente receber esse cara? E aí, só que aqui é interessante. Olha o que diz o verso de número 10. A Bíblia diz, então este lhe mandou um mensageiro. Aí você faz o seguinte. Vai lá e fala para esse cara aí, que ele tem que mergulhar lá no rio. No rio onde os morenos tomam banho. Quê? A Bíblia diz que o mensageiro chega e diz para o general lá na porta, o senhor não precisa entrar, ele não vai te atender, ele não quer nem saber de te olhar. Ele mandou você mergulhar lá no rio, 7 vezes, e a tua carne se tornará limpa. Meu irmão, você sairia de que jeito? Você sairia soltando foguete, você sairia pulando, chegou a minha cura, acabou o câncer. Sabe o que é você conviver com câncer? Sabe o que é você conviver com uma doença terminal? Querido, sabe, você tem uma solução agora, e a solução chegou. Ao invés de você celebrar, sabe o que acontece com a vida desse homem? A Bíblia diz no verso de número 11, a seguinte expressão. Naamã, porém, ficou o quê? Indignado. Eis que eu pensava, certamente ele sairá, ia ter comigo, por se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar onde eu estou curado, para que haja cura. Ficou indignado, se indignou. Cadê a bandinha? Não veio. Não abriu a porta, deu um grito lá de dentro ainda e mandou um recado. Como esse profeta não vem a mim? Não sabe quem eu sou? Que posição eu tenho? Que dízimo eu dou? Não podia dar um sorriso para mim? Um abraço melhor? Às vezes você está dentro de uma igreja achando que tem que ter um tratamento VIP. Esse general queria um tratamento VIP. E ainda mandou eu banhar num rio onde só os morenos estão se banhando. É lá que tem a cura. Eu não tenho a minha terra. A Bíblia diz que ele ficou enfurecido. Primeiro que ele não o recebeu. Segundo, verso de número 12. Não são porventura Abana, Farpa, os rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles, ou ficar purificado? Assim voltou e se retirou. De que jeito? Indignado, cheio de veneno, tomou veneno. E esta é a série da palavra que nós precisamos aprender. Queridos, a igreja de Jesus precisa acordar. Você que entrou hoje aqui, que tipo de veneno você tem tomado? Por que você está irado, indignado, com ressentimentos? A Bíblia diz que este veneno estava impedindo dele receber a saúde. E muitas vezes nós achamos que as coisas têm que sair do nosso jeito. E quando elas não saem do nosso jeito, nós ficamos indignados. Já começamos a ficar todo perplexo, elétrico, bicudo. Ele ficou bicudo. Saiu por ali, não, ele tinha que me atender, ele tinha que ter feito isso, ele tinha que ter feito aquilo. Ele cria que sabia mais do que próprio Deus. Ele tinha que sair de lá, ele tinha que pôr a mão em mim, ele tinha que fazer isso e aquilo. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu sei como ele deveria agir, e ele não agiu. Mas Deus, Ele sempre vai agir, Ele sempre vai te surpreender. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, verso 9, aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Deus sempre vai te surpreender. Fala para o teu irmão, Deus sempre vai te surpreender. Pode aplaudir Jesus, querido. Você já viu algum jovem em casa, algum filho, quando está irado, quando está com raiva, eu não quero comer. Pega o iogurte, não estou com fome. Alô?
Estão aqui? Você já viu quando a mãe e o pai dizem não vai na festa? Como é que eles ficam? Por que eu nasci nessa casa? Por que agora tem que ser tudo assim? Queridos, e aí você com a tua carinha vai querendo manipular a tua casa. Vai querendo manipular seus pais. Vai querendo manipular os filhos. Enfim, queridos, você acha que sabe mais do que Deus? Você acha que você sabe mais do que Deus? Quando as pessoas chegam aqui, às vezes me veem pregando também, elas saem indignadas. Mas ele não vai fazer alguma coisa por mim? A Bíblia, a palavra já está fazendo. O Senhor já está realizando uma obra na tua vida hoje aqui. Querido, nós não gostamos de nenhum conselho quando estamos amargurados, quando estamos com ressentimentos, quando estamos com rancor, quando estamos irados. Nós não gostamos de nenhum conselho. Nós fechamos o nosso coração, as barreiras começam a se levantar. A Bíblia diz no verso de número 13, então chegaram os seus servos, presta atenção nesse verso. Então os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe disseram: meu pai, meu senhor, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Se ele te pedisse alguma coisa, Naamã, à altura do que você pode fazer, você não faria? Sim. Sabe por quê, queridos? Jesus, ele não vai além. Ele te pede coisas simples. Ele só pede para que você entregue a sua vida a Ele. Ele só pede que você entregue a sua direção. E você está achando que você tem que fazer um monte de coisas, que você tem que fazer um monte de sacrifício, subir na parede, ralar o joelho na parede, para que o Senhor te dê alguma coisa. Querido, Deus, quando Ele fala ao teu coração, é simplesmente você entregar a sua vida. São coisas simples, você não precisa complicar nada. E a Bíblia diz no verso 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do Senhor Deus. E sua carne se tornou limpa, a carne como de um menino, e ficou purificado. Querido, Jesus, ele te pede coisas simples. Vai lá se lavar. Não pediu nada difícil. E o que acontece com esse homem? Quando nós nos arrependemos da nossa ira, que está dentro do nosso coração, quando nós experimentamos uma vida de arrependimento, quando nós nascemos de novo, querido, a palavra de Deus diz que o nosso viver é diferente. Nós começamos a experimentar as coisas de Deus, nós começamos a experimentar as bênçãos do Senhor. Sabe por que muitas vezes as pessoas não são saradas? Eu não estou dizendo que as enfermidades estão vindo pela ira, que toda enfermidade vem pelo rancor, pelo ressentimento. Não. Nem todas. Mas eu creio, nesses anos que tenho participado e visto, no coração das pessoas um monte de engano. Sabe por quê? Quando elas estão com ressentimento, quando elas estão amarguradas, sabe o que acontece com a vida delas? Elas não são curadas. Elas não são. Elas desviam do caminho da cura. Muitos cristãos hoje estão vivendo assim. Estão vivendo debaixo de uma luta incrível. Uma luta, uma guerra, simplesmente porque estão com ressentimento, estão magoados. Com alguma coisa, com algum parente, ou no seu trabalho, em algum lugar. Sempre há uma mágoa dentro do seu coração. Estão ressentidos e por causa disso, não são curados. Impedem que Deus se manifeste. Por quê? Porque Deus quer trabalhar, primeiramente no teu arrependimento. Deus tem interesse em que você se arrependa. E aí, se você não se arrepender, a sua vida é a vida do orgulhoso. Naamã chegou desse jeito. Chegou com o coração achando que Deus tinha que fazer do jeito dele. Sabe, muitas coisas não estão saindo do teu jeito, não é verdade? E Deus te trouxe aqui nessa noite para confirmar uma coisa na tua vida. Deus não está te surpreendendo agora, por enquanto, mas Ele está dizendo, estou confirmando com você, que muitas coisas não estão saindo como você pensava que deveriam sair, mas elas estão saindo. As coisas estão sendo realizadas na tua vida. Que tipo de cura você precisa receber hoje? A primeira é que você se arrependa desses ressentimentos, dessas mágoas, que você hoje coloque isso diante do Senhor. A Bíblia diz que no verso 15, então voltou o homem de Deus, ele e toda a comitiva, veio e pôs-se diante dele e disse,
Eis que tenho conhecido que toda a terra não há Deus, senão Israel. Pois agora te peço que tomes a bênção do teu servo. Eu quero te abençoar. Querido, ele chega, ele não quer nada, ele está indignado pelo tratamento. Segundo, ele está indignado por onde vem a sua cura. E agora ele recebe a cura, e agora a vida dele, ele se arrepende, vai lá, toma o seu banho, sai de lá, e ele é curado. E agora ele desperta dentro dele um coração generoso. Veja como ele chegou, e veja como ele está indo embora. Ele chegou morto, mas ele está indo embora com a vida. Ele chegou irado, ele chegou iracundo, ele chegou com o coração duro, ele chegou cheio de mágoas por dentro com tudo. Talvez ele estivesse ali naquele lugar dizendo mais uma vez, vem alguém me falar as mesmas coisas que eu tenho aprendido há muitos anos. Quantas vezes queremos que as coisas saiam do nosso jeito, e quando não saem, nós ficamos com o nosso coração magoado. É assim ou não é? Não é assim no teu dia a dia? E nós, com o nosso coração magoado, nós começamos a viver uma vida agora com o coração fechado e duro. E aí chega alguém para você ser generoso. Olha, mestre, você pode me ajudar aí com uma conta de luz, com uma conta de água? Você diz, vá trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que se virar. O seu coração generoso não existe. Você deixa de falar quando as suas finanças não, você sabe que elas não estão como deveriam estar. Às vezes você está aqui hoje e você diz, poxa, as minhas finanças não estão se encaixando mais. A minha vida não está se encaixando mais. A minha receita explodiu, pastor. E o que é que eu faço? Primeira coisa, não faça da sua vida uma porcaria, deixando seu coração envenenado. Não permita que teu coração fique aí cheio de dúvidas. E não pense que Deus vai te abençoar por onde você imagina que Ele vai. Ele é o Deus que vai te surpreender. Aí chega alguém perto de você, eu quero que você me indique um trabalho. E você diz, eu não tenho nem para mim. Porque o coração, quando ele está envenenado, a sua vida para. E aí nós temos 1000 justificativas para não sermos generosos. Nós temos 1000 justificativas para não viver uma vida de generosidade dentro de casa, com a nossa família. Queridos, mas quando o nosso coração é um coração curado, é um coração livre de ressentimentos, até a sua roupa íntima você lava. Não é, meu irmão? Até lá debaixo do chuveiro, você lava a sua roupa. Mas quando você está com ressentimentos, você larga tudo do lado. Já viu uma mulher ressentida, magoada? Nem a unha ela faz. Vamos aí, irmãs. Quero descobrir quem é que está magoadinha. Vamos, gente. Mostra aí seus ressentimentos. Começa a mostrar nas mãos. E aí, pastor, eu não estou gostando do que o senhor está falando. Aquele miserável daquele homem não me dá R$100 por semana para arrumar a unha. Vocês estão reclamando dos R$100? É mais? Que isso, gente. Eu vou trabalhar, vou abrir um salão. Queridos, aí você chega na igreja, lá vem o pastor pedir oferta. Ele está interessado no meu dinheiro. Sabe por quê? Porque há um monte de ressentimento dentro do teu coração. Há um monte de mágoa, há um monte de coisas na tua vida que você nunca consertou.
Quando Deus te conduz para o arrependimento, sabe o que acontece? Acontece igual Naamã. Depois da ministração do Senhor, ele se volta para lá e diz: aqui está a minha oferta, aqui está a minha vida. E a Bíblia diz que há algo também que acontece na vida de Naamã, depois que ele se arrepende, de um coração cheio de ira. Sabe o que acontece? A Bíblia diz no verso 17, e disse Naamã: seja assim contudo, que agora o teu servo, porque nunca mais oferecerá a este servo holocausto e nem sacrifício aos outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo. Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, ele se encoste na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor o teu servo. Não vou mais viver para a idolatria. Não abro mão mais de servir o Deus que me curou, que me livrou. Um Deus verdadeiro, vivo. Quantos estão aqui nesta noite? Mas que amém, miserável. Quantos estão aqui ainda? Então, quando nós temos um coração livre de qualquer ressentimentos, rancor, a nossa vida começa a ser uma vida de generosidade. Primeiro nós temos a cura, depois o nosso coração é generoso, e nós começamos a experimentar transformações dentro do nosso coração. Eu quero te falar de uma segunda história, de um segundo homem. E esse homem, querido, é um homem que agora está vivendo num contexto interessante. Ele é um rei, e ele é um rei que se chama Acabe. E a Bíblia diz que essa segunda história é uma história das mais interessantes, e está lá na palavra de Deus, em 1º livro de Reis, capítulo 20, versos 41 em diante. Diz assim Acabe. Queridos, aqui é uma história que há um contexto. Deus manda esse rei eliminar os inimigos de Israel, e ele não faz. E ele acha que dá para conviver com Deus, achando que ele pode servir a Deus e fazer as coisas para Deus do jeito dele, e não do jeito do Senhor. A Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz que Deus, quando Ele fala com você, para você obedecer, para você perdoar, para você liberar esse ressentimento, essa mágoa, essa ira, se você não fizer, a tua vida vai parar. E aí, Deus usa um profeta. E esse profeta, ele faz um teatro para chegar perto desse rei. E agora ele se apresenta a esse rei. Então ele se apressou e tirou o turbante sobre os seus olhos. E o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E aí ele vem e fala: e disse ele ao rei: assim diz o Senhor, porquanto deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. E diz o verso 43, e o rei de Israel seguiu para onde? De que forma ele foi para sua casa? Indignado, desgostoso, perplexo por tudo. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Como é fácil as pessoas ficarem desgostosas, indignadas, iradas por qualquer coisa. Querido, quem é esse homem? Ele é um rei. Ele é um rei. E Deus se acaba com isso. Ele não acabou. Às vezes Deus fala assim: olha, eu quero que você acabe com isso na tua vida. Tira isso da tua vida. Não brinca mais comigo. Você está brincando e você vai tardando para tirar isso da tua vida. Até que um dia Deus entra em juízo com você. E aí, a Bíblia diz que esse homem vai para casa e vai para dentro da sua casa indignado. Quantos aqui já chegaram irados dentro de casa? Não precisa levantar a mão. Quem já chegou irado? Já viu alguém irado dentro de casa? Quer comida? Não. Quer que eu coce teu pé? Não. Você vai botar a mão na pessoa: ai, está doendo meu corpo. Me deixa quieto. Não quero conversar. A Bíblia diz que
Você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver uma vida de tristeza. Querida, a tristeza, ela contamina. Ela muda o humor de qualquer um. Mas há uma história ainda pela frente. Esse homem tinha uma facilidade de guardar coisas no coração. 1 Reis, ainda no capítulo 21, diz assim o verso de número 1. Ele passa perto de uma vinha. Ele passa perto de uma vinha. Sucedeu depois dessas coisas que, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Diz a palavra, falou este a Nabote, dizendo, dá-me a tua vinha, para que eu sirva de horta, porque está esta vizinha ao pé da minha casa, te darei por ela outra vinha, melhor. Ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Querido, Nabote, ele recebe uma herança. E toda pessoa que recebe uma herança em Israel não poderia ser comprada aquela terra. E aí chega Acabe, o rei de Israel, passa pela vinha e vê lá uns brocos, vê umas vagens bonitas. Ele começa a ver a vinha, linda. E ele deseja aquela vinha. E ele diz, ô Nabote, eu vou te pagar o que você quiser. Vai ser um grande negócio para você. Ele disse, não está à venda. Isso é herança. Não está à venda. E a Bíblia diz no verso 3, respondeu, porém, a palavra do Senhor, a Nabote e Acabe, guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Verso 4, então Acabe veio por sua casa desgostoso e, como é que foi novamente esse homem para casa? Irado, ressentido, magoei, não tem jeito mais, magoei, um homem de 40 anos, agora vivendo desse jeito. A Bíblia diz, preste atenção, pois este lhe dissera, não te darei herança de meus pais, tendo se deitado, aonde? O que é que ele fez? Deitou-se e fez o quê? Eu quero a vinha. Virou o rosto. E aí, chegou a mamãe. Acabe, olha a comida. Eu não quero comer. Não estou com fome. Alguém aqui já ficou assim? Alô? Tão ressentido que não teve fome. Este é o grande problema, irmão, de muita gente. Ele volta ressentido, triste. As coisas não estão saindo como ele queria. E você? Como você se sai quando as coisas, elas não saem como você quer? Diz a Bíblia no verso 4, que Acabe, na verdade, um homem de 40 anos, agora se transforma num bebezão. Um bebezão. Um homem agora de fralda. Hoje, queridos, há muitos homens que estão assim. Você conhece alguns por aí? Você conhece algum homem que está vivendo como bebezão?
Quantos bebês eu tenho aqui nesta manhã, nesta noite? Quantos bebezão nós temos aqui? Que quando as coisas não saem como você imagina que deveriam sair, ficam de bico. É como se você cresceu, mas continua com uma fralda. Vive como um bebê, vive como uma bebê, bebezona, bebezão, chorando pelos cantos. Querido, esse homem, quem era ele? Ele era rei de Israel. Ele não era qualquer um. Ele era rei. O que tinha ele de ficar mexendo com uma horta? Sabe, você foi chamado para reinar na tua vida e não para viver com ressentimentos, caçando coisinhas no meio do teu caminho. Ele era rei. Há muitas pessoas que vivem hoje preocupadas com dodói, suas vidas inteiras, preste atenção nisto. E vive andando, talvez você não esteja vivendo com uma fralda, mas se colocasse uma fralda, você seria a pessoa ideal para isto. Mulheres de 20, 17, 30 anos são bebês. Vão para casa e quando as coisas não saem do seu jeito, ai, que casa, ai, não quero mais essa casa, não quero mais esse casamento, não quero mais essa vida, sabe, são bebês, querido, Deus já te falou, que você já tem uma idade diferente, pare com esse linguajar de bebê. Na empresa, quando você está trabalhando, porque as coisas não estão saindo do teu jeito, você se tornou um bebê. Você é um bebê, vive lá chorando, só falta chupeta. Mas é um bebê. É um bebê. Você continua sendo assim. Ah, eu pedi isso. Ah, eu queria uma roupa, minha mãe não me deu, eu não vou na igreja. Ah, não vai. Também não vai para outros lugares. Estamos magoados por nada, irmãos. Por nada. Só porque as coisas não saem como você estava imaginando. Cutuca o irmão. As coisas estão saindo como você pensava? E aí? Não. E como é que está o bico aí? Pastor, me dá essa fralda. Pastor, me dá essa mamadeira. É assim a nossa vida, irmãos. Não deu certo. Mas a Bíblia diz que o caminho do Senhor não é o meu caminho. Os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. Qual é a primeira coisa que acontece quando guardamos ressentimentos? Perdemos a visão. Acabe perdeu a visão por causa dos seus ressentimentos. Você não vê mais nada de Deus na tua vida. Você só se vê, você só quer para você. Querido, em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Dá uma glória a Deus. Quem era esse homem? Um rei que vive preocupado com legumes. Olhem aqui. Preste atenção. Ele tinha muito mais coisas sérias para ver, mas ele estava distraído. Se distraiu porque ele passou e queria uma coisa. Deus te chamou para coisas sérias. Para de viver com dodói do parente, do concorrente, daqueles que te cercam. Chega de ressentimentos. O negócio não saiu como você pensava. Pare de se distrair com isso. Toca a sua vida para frente. Toca a sua vida. A Bíblia diz que essa questão dessa vinha foi uma coisa tão séria que o verso 7 desse capítulo diz assim: ao que Jezabel, sabe quem era Jezabel? Era uma mulher bandida,
Conhece mulher bandida? Mulher que não vale nada. Que manda no homem e desmanda. A Bíblia diz que é uma mulher que manipulava. E manipulação vem com espírito de bruxaria. Quando você está tentando manipular alguém dentro da tua casa, um espírito de bruxaria vem sobre a sua casa para gerar influência. Cuidado, querido, porque às vezes esse espírito de bruxaria, ele se veste de evangélico, e ele pode chegar perto de você para te tentar manipular. Jezabel queria controlar, e controlava Acabe com a sua sexualidade. É a mulher que eu chamo de bandida, que usa o sexo para controlar pessoas. Isso não serve para nada, enquanto não se encontrar com Jesus. Isso é um demônio. E ela era esse tipo de esposa que o rei Acabe fez a sua escolha. E fez a escolha errada. A Bíblia mostra isso. Ele sabia que não podia pegar a herança de ninguém. Sabe o que ela faz? Peraí, meu marido, eu vou dar um fim nisso. Fica tranquilo, eu vou trazer essa vinha para você. Só tinha um jeito de pegar essa vinha. Matando Nabote. E ela vai e manda matá-lo. Diz o verso 15. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel ao seu esposo: levanta-te, vamos, homem, sai da cama, que chegou a tua hora, agora você vai receber a tua bênção. Bênção. Sucedeu que, ouvindo Acabe, que já Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha, e aí foi lá possuir. Sabe o que é manipulação? É isso. É o espírito da bruxaria. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Seu pai, sua mãe, são pessoas inteligentes. Ouça-os sempre. Eles são autoridades na sua vida. Não abra mão da autoridade deles. Não permita que ninguém chegue perto de você e quebre essa autoridade. Mas cuidado com os espíritos de bruxaria por aí. Quando as coisas não saem como nós queremos, a primeira coisa que nós nos debatemos é com as autoridades que estão sobre a nossa vida. Muitas vezes já falei para muitas pessoas aqui, não é assim. Não é essa pessoa para você. A pessoa quase me matou, mas lá na frente ela teve que reconhecer. Deixa eu lhe falar uma coisa. Essa noite Deus quer que você abra mão dos seus ressentimentos. Abra mão. A palavra de Deus diz que agora no verso 18 ao verso 20, e você pode ler na sua casa: levanta, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que a vinha de Nabote. Agora Deus levanta um profeta e diz assim: vai lá, fala para o rei Acabe, assim como matou, como você matou, e os cães lamberam a vida de Nabote, você também será lambido, você também vai morrer. A Bíblia diz que em Eclesiastes capítulo 11, verso 1, que o pão que você lança sobre as águas, um dia você vai encontrar novamente. O que você faz hoje aqui, se prepare que lá na frente, um dia você vai encontrar. A palavra de Deus fala isso: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo você vai achá-los. E eu quero encerrar hoje falando para você que as autoridades que Deus levantou na tua vida, e você está indignado, volte para eles, volte para os seus pais, volte para o seu patrão, volte para aqueles que estão sobre a tua vida e faça uma aliança com eles. Se humilhe. Não ache que você sabe mais do que eles. Deus levantou e não quer que você fique violando princípios. Preste atenção nisso. Quando nós violamos um princípio de autoridade, começa a mentira, depois vem o roubo, depois vem a vida de prostituição, e aí toda a sua vida fica enrolada. É assim que começa. É assim que começa a desgraça no teu caminho. Mas se você quer consertar, hoje Deus te chama para isso. Quando alguém que está irado ou ressentido, antes não vivia na mentira, antes não roubava, antes não brincava com as coisas de Deus, mas agora o faz. Sabe por quê? Porque não vê as suas promessas. Uma vida magoada, cheia de ressentimentos, querido, ela não avança.
Efésios 4, verso 26, diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha... Sabe o que a Bíblia está falando aí? Não deixe a ira te controlar. Porque quando a ira te controla, quando os ressentimentos te controlam, a Bíblia diz no verso 27, que o diabo começa a ter lugar. Não deixe que isso controle a tua vida. Quantas pessoas estão debaixo desse veneno, dessa influência? Estão vivendo e não conseguem superar mais nada. Por causa de coisinhas pequenas. Por causa de coisas insignificantes. Não largam a sua fralda. Bebês. Bebês que nunca vão crescer. Eu acho interessante quando olho para o nosso berçário daqui. Cada dia eu vejo um bebê, antes não dava nem para ver a cabeça dele, agora é um cabeção. Primeira coisa que cresce do bebê é a cabeça. Pode ver lá, a cabeça está desse tamanho. Antes não tinha nada, era um toquinho de gente. Mas agora não. A cabeça cresceu. E vai se desenvolvendo. Mas se um filho não cresce, o pai já começa a se preocupar, leva ao médico para fazer um monte de exames. Tem alguma coisa errada. Igreja, onde estão localizados os teus ressentimentos? Hoje é a segunda parte dessa palavra. Domingo que vem nós vamos continuar. Lembrando de que é tempo de largar aquilo que nos deixa parados. Pastor, não fique irado, querido. Não fique com ressentimentos. Isso é um veneno. Simplesmente hoje eu te falei uma coisa. O que fazer quando as coisas não saem conforme eu gostaria que saísse? Vai para Deus. Porque Ele está fazendo. Não fique indignado. O que eu faço? Vai para Deus. Ontem um jovem, todo sábado estou aqui dando a palavra, onde estamos falando sobre fé. Falei, um jovem terminou a reunião, ele falou assim: pastor, eu tenho uma proposta de emprego. Vou trabalhar, começar amanhã, hoje. Ele iria fazer teste. E outro, que alguém me ligou para eu começar segunda-feira. Qual que eu devo ir? Eu disse: o problema é teu, não é meu. A escolha é sua, é você que vai trabalhar, não sou eu. Mas eu preciso decidir. Isso, é você que precisa, não sou eu. Eu já decidi, eu sou pastor. Mas o que o senhor acha que eu devo fazer? Você precisa ter 3 coisas para tomar uma decisão. Primeiro, você precisa ter paz no teu coração. Você tem? Tem. Você tem uma palavra do Senhor? Tem. Agora você vai buscar um conselho na tua área profissional, com alguém qualificado. Essas 3 coisas têm que estar alinhadas. Ah, eu tenho o conselho, mas não tenho paz. Eu tenho a paz, mas não tenho a palavra. Então fica onde você está. E outra, Deus nunca te apressa com nada. Deus não é Deus de pressa. Deus não põe ninguém na parede. É você que vai para o paredão sozinho. Guardem isso que vocês aprenderam hoje. Ressentimento, olha aqui para mim. Ele vai tardando a tua vida. Ele vai parando. Simplesmente, o que é que você faz quando as coisas não saem do seu jeito? Como você reage? Então você vai mostrar o que está dentro do teu coração. Nesta noite, Deus quer que você entregue isto. Fique em pé. Abra sua mão